Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. No programa da semana passada, você ficou por dentro do método científico que Allan Kardec utilizou para entrar em contato com os espíritos e codificar a doutrina espírita. A partir de perguntas cuidadosamente elaboradas e enviadas a cerca de 1000 médiuns em vários pontos do planeta, ele reuniu informações valiosas do plano espiritual que deram origem ao Espiritismo. Todos os ensinamentos que os espíritos superiores transmitiram foram reunidos, organizados e publicados em 5 obras básicas, e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Vamos fazer aqui um breve resumo de cada uma delas, para você conhecer um pouco mais do grandioso trabalho que Allan Kardec teve para codificar a doutrina espírita. Bom, vamos começar então do início, do primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Essa obra foi lançada em 18 de abril de 1857. Vamos encontrar nela a base, os conceitos fundamentais do Espiritismo por meio de 1018 perguntas e respostas, além das notas aditivas e comentários do autor. No conteúdo, nós vamos encontrar informações sobre os princípios do Espiritismo que são a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Na introdução, Kardec apresenta os termos espírita, espiritista e espiritismo, criados por ele para indicar a crença na existência dos espíritos e em suas comunicações com o mundo corporal. Esses termos não existiam até então. Kardec também conta como foi revelada a doutrina, fala sobre o objetivo do livro e dos espíritos que colaboraram com a execução da obra. O corpo do livro, propriamente dito, é dividido em 4 partes, nas quais são abordadas desde as informações sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo, o mundo dos espíritos, a encarnação, o retorno do espírito após a extinção da vida corpórea, a vida no plano espiritual. Também aborda a questão da pluralidade das existências, que é o que conhecemos popularmente como reencarnação, e como se dá a volta do espírito ao plano corporal. Depois, Kardec fala sobre as leis divinas ou leis morais, que são as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a de justiça, amor e caridade. Há também um espaço reservado para tratar da perfeição moral. E por fim, o Livro dos Espíritos mostra claramente as consequências futuras dos atos da nossa vida presente. É, sem dúvida nenhuma, um livro que muda a nossa visão da vida, nos dando respostas muito sólidas sobre as questões mais intrigantes da humanidade. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Se você se interessa pelo Espiritismo e quer começar a aprofundar seu conhecimento, comece fazendo a leitura dessa obra. O segundo livro da codificação
é o Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861. Todo o conhecimento da doutrina espírita foi transmitido através de comunicações mediúnicas. Portanto, é sobre isso que Kardec se debruçou nesta obra. Ele explora os aspectos experimentais, detalhando a prática da mediunidade. Ele aborda os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o invisível, o desenvolvimento da mediunidade, assim como as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. O Livro dos Médiuns é um roteiro seguro para médiuns, dirigentes de sessões práticas e doutrinadores, que encontram em suas páginas ensinamentos preciosos para a realização eficiente da nobre tarefa da comunicação com os espíritos. O terceiro livro da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em abril de 1864. A obra é dedicada a trazer a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, elucidados pela doutrina espírita, além da aplicação desses ensinamentos em várias circunstâncias da nossa vida. A introdução do livro traz um conteúdo bastante enriquecedor, esclarecendo o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, notas históricas sobre termos frequentemente usados nos ensinamentos do Cristo que se referem à sociedade judaica daquela época, além de apresentar Sócrates e Platão como os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. O corpo da obra traz passagens bíblicas analisadas por Kardec e comentadas por uma equipe de espíritos superiores orquestradas pelo Espírito de Verdade. São 27 capítulos que esclarecem o que o Cristo espera de nós para evoluirmos e construirmos o reino dos céus em nossos corações. O texto que abre o livro é assinado pelo Espírito de Verdade e confirma essa informação. Eu vou ler o trechinho inicial que diz assim: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. No final, o livro também traz uma coletânea de preces espíritas que podem ser utilizadas por cada um de nós para auxiliar na elevação do nosso pensamento a Deus. Vamos agora falar do quarto livro da codificação, que tem o nome de O Céu e o Inferno, e foi publicado em agosto de 1865. É um livro que esclarece a humanidade sobre o seu destino. Na primeira parte, Kardec faz uma comparação entre diversas crenças sobre o que eles acreditam ser o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e recompensas futuras. Aqui, o codificador argumenta de maneira bastante sólida a impossibilidade de existir penas eternas, como a condenação por toda a eternidade ao fogo do inferno ou ao paraíso. Na segunda parte do livro, há depoimentos de diversos espíritos de vários graus evolutivos que nos trazem informações sobre o que acontece após a morte, como são as condições existenciais de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas,
criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e histórias de espíritos após terem passado por experiências difíceis de expiações aqui na Terra. Com a leitura dessa segunda parte, podemos perceber que o que fazemos aqui, sem dúvida, interfere no nosso futuro após o desencarne. O último livro escrito por Kardec foi a Gênese, publicado em janeiro de 1868. A obra veio complementar informações sobre Deus e sua criação, desmistificando a origem do universo, a formação da Terra, a formação dos primeiros seres vivos e o princípio espiritual. Também traz a explicação de diversos fenômenos considerados milagrosos na história da humanidade e que são efeitos da ação dos espíritos sobre fluidos até então desconhecidos. Os milagres descritos no Evangelho também são examinados a partir dessa ótica e apresentados como fatos naturais. O livro termina com um capítulo dedicado à transição planetária, mostrando que ela é parte da lei do progresso que engloba tanto a humanidade como os mundos habitados. Destaca também as características da geração nova que está chegando à Terra para promover a aceleração do processo de evolução do nosso planeta. Um livro muito interessante que nos faz pensar sobre essas questões que estamos vivendo hoje em dia, como a pandemia, o isolamento social, os desencarnes coletivos. Temos aqui, nesses 5 livros, também conhecidos como Pentateuco Kardeciano, as bases de toda a doutrina espírita. Quem quiser aprofundar seus conhecimentos sobre o Espiritismo não pode deixar de ler essa verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. E com isso, com esse breve resumo dessas 5 obras, encerramos o programa de hoje, já fazendo o convite para você ficar ligadinho, sempre nas quintas-feiras nesse mesmo horário. Na próxima semana, vamos falar da visão espírita de Deus. Aguardem, conto com a sua audiência. Um abraço fraterno e até o próximo programa.